Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse é o meu terceiro vídeo para que eu gravo pro blog, então tô bem animada até em gravar, fico procurando assuntos que sejam interessantes e passem alguma mensagem. E o assunto de hoje no blog vai ser como aprimorar o seu inglês. As dicas que eu dei foram dicas que eu usei quando eu me mudei pra cá, para os Estados Unidos, e me ajudaram bastante. Eu estudei inglês por muitos anos no Brasil e eu achava que meu inglês era ótimo e tal, aquela coisa, né? Mas chegando aqui a gente vê que não é, que eu não era fluente, nada disso. Porque assim, no Brasil a gente faz curso e tal, então a gente acaba pegando bem a gramática, mas a pronúncia das palavras, você conseguir ter uma conversa, sabe, um diálogo, você só consegue mesmo morando no exterior. Eu acho que essa vivência internacional ela ajuda muito na fluência do idioma, eu acho ela muito importante. Então, o inglês ficou quase perfeito mesmo depois que eu mudei para os Estados Unidos. Antes, eu escrevia bem e tal, mas falar mesmo aquela pronúncia ok, eu não tinha. Eu percebi isso logo quando eu vim pra cá, em 2011. Eu percebi como o inglês ainda tinha muito que evoluir, apesar de eu conseguir me comunicar, não era aquela coisa tipo, eu travava, não sabia nada. Eu até conseguia conversar, mas faltava ainda um vocabulário mais assim, grande, mais extenso. Algumas palavras que eles usavam eu não sabia muito o significado. Então é diferente você estudar no Brasil e vir para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo, feito idioma no Brasil, mas não é a mesma coisa depois que você chega aqui. Então eu acho que o meu inglês ele melhorou muito depois que eu morei nos Estados Unidos, que eu mudei pra cá. Então essas dicas que eu vou dar pra vocês, e gente, é óbvio, eu não vou dar dicas de estudar, porque todo mundo sabe que é a primeira coisa que você tem que fazer se você quer aprender outro idioma, né? Mas essas dicas foram dicas que me ajudaram muito quando eu mudei pra cá. Então são 5 dicas. Vamos lá, para a primeira dica. Gente, eu prometo não mexer no meu cabelo nem mexer a mão muito, tá bom? Eu sei como irrita, e no outro vídeo eu mexi muito a mão. Vamos lá então, número 1. Ter amigos estrangeiros, onde seu único meio de comunicação é o inglês. Ok, porque assim, gente, quando a gente muda de país, a gente sente muita falta do Brasil. Coisas que a gente não sentia falta passam a ser assim, sabe, você morre de saudade, passam a ser essenciais. E detalhes que talvez você nem notava, você passa a notar depois que você muda do Brasil. E qual que é a tendência quando a pessoa muda do Brasil? Ela quer se relacionar, ter amizades com brasileiros, porque aí ela consegue se comunicar, não tem aquele perigo de não entender o que a pessoa tá falando. E isso é bom. Eu não tô falando que você não pode ter amigo brasileiro, não tô falando isso. Eu só tô falando que muitas vezes atrapalha se você só tem amigos do Brasil. Então, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo pra você se relacionar com outras pessoas de outros países que você não tem outro meio de falar a não ser com o inglês. Então, isso vai te obrigar a forçar a falar inglês. Então, assim, mesmo que você fale errado, não tem outro jeito que você converse a não ser a língua inglesa ou qualquer outro idioma que vocês tenham em comum. Então, assim, isso me ajudou bastante lá quando eu mudei pra cá em 2011. Você se forçar a falar com pessoas que só falam inglês em comum com você. Então isso me ajudou bastante. Eu lembro que eu conheci uma francesa que ela falava inglês muito bem e eu tava meio que naquelas ainda intermediário, né? E ela me ajudou bastante porque eu não tinha outro idioma pra falar, eu não podia falar português que ela não entendia. Então eu meio que me forçava a falar inglês com ela. E eu morei com ela, então a gente se falava todo dia, então me ajudou bastante. E também a escola que eu estudei, óbvio, né? E também, gente, o que me ajudou bastante também foi sair na rua, ir pro shopping, comprar comida, sabe assim, ele vai perguntar em inglês, então você tem que responder em inglês. Então isso meio que ajuda bastante, o cotidiano, sabe, o dia a dia, ajuda bastante. Ok, dica número 2. Assistir filmes, seriados sem legenda, ou com legenda em inglês. Isso vale também em relação a ir ao cinema. Então assim, gente,
Em relação a assistir seriado, muita gente no Brasil já faz isso, né? De assistir em inglês com a legenda em português. Mas o que eu acho que me ajudou bastante foi não colocar nada em português, seja legenda ou dublagem. Tudo em inglês. Porque assim, ajuda o seu listening e também ajuda você a conhecer palavras que você até então desconhecia. E às vezes, você escuta uma palavra no seriado e você entende uma palavra diferente. Mas aí você vai na legenda e fala, ah não, é essa palavra que eu entendi errado. Ou então a palavra que você não conhecia, você acaba aprendendo, como eu disse. Isso me auxiliou bastante em relação a aumentar o meu vocabulário, muito, muito mesmo. Eu acho que assistir seriado e filme ajudou muito, muito no meu vocabulário, aumentou meu vocabulário. Então eu acho que isso ajuda bastante também. Então vamos lá. Número 3. Ler livros para iniciantes em inglês com um vocabulário mais fácil de entender. Isso aqui, essa dica é mais para quem o inglês é um pouco mais básico, né? Livros com uma linguagem mais fácil são livros assim curtos, livros com frases bem diretas, entendeu? Livros que não tem uma história muito complexa. Porque assim, ler em português é uma coisa, mas ler em inglês fica muito confuso se o livro é muito longo. Então eu acho que uma boa dica para quem está iniciando o estudo na língua inglesa é ler livros, e não precisa ser livro de gramática de inglês, estou falando livro assim, pode até ser livro infantil, não tô falando de livro infantil, se assim, depende do livro, no nível do seu inglês. Se o seu nível do inglês for básico ou bem iniciante, livro de criança que mostra as cores, que mostra os números, eu acho isso bem legal, vai te ajudar bastante. Aí conforme você for evoluindo, você muda o tipo de livro. Eu acho que isso ajuda bastante. Aí conforme, né, por exemplo, você já tá no intermediário avançado, você muda pra uma história mais assim, complexa, sabe? Ficção científica, ou sei lá, autoajuda, o tipo de livro que você gostar de ler. 4. Ler notícias do que acontece pelo mundo em inglês. Assim aumenta o seu conhecimento em palavras usadas mais para âmbito profissional. Essa dica é muito boa, porque assim, por mais que você vire intermediário ou quase fluente no inglês, é diferente você ter um inglês do dia a dia e um inglês profissional. Eu morando aqui agora há alguns anos, fazendo entrevistas e tal, eu percebi que eles exigem um nível de conhecimento no inglês profissional que muitas vezes é difícil você conseguir ele no dia a dia, conversando com pessoas que só falam inglês, ou até mesmo nos cursos de inglês, dependendo do curso, né? Óbvio que se for um curso relacionado para business ou qualquer coisa do tipo, aí vai ser voltado para a linguagem mais profissional. Mas eu digo assim, em relação ao dia a dia mesmo, conversar em inglês é um pouco diferente do que ter esse inglês profissional, voltado mais com palavras mais difíceis, que em português seria super simples pra gente. Sabe aquelas palavras que você usa no seu currículo, que são palavras mais difíceis, mais complexas, que parecem bonitas de ler e tal? É um pouco mais difícil, né, de ter isso no inglês. Por isso que eu acho que ler as notícias, noticiário do que acontece no mundo, até mesmo no Brasil, eu acho isso muito legal, porque você acaba lendo, conhecendo palavras novas, você consegue praticar a leitura também, pode ser até na TV ou então na internet, em sites de notícia. Eu acho que isso ajuda bastante, isso pelo menos me ajudou muito para aumentar um pouco o meu vocabulário em relação à área profissional mesmo do inglês, não tanto a conversação do dia a dia. Então me ajudou bastante também. Número 5, essa dica número 5 eu fiz bastante quando eu morava no Brasil. Ouvir músicas de sua banda favorita em inglês e procurar as letras. Vale também lê-las em voz alta para ajudar na pronúncia. Realmente eu fiz muito isso no Brasil, porque desde pequena eu sempre gostei de inglês, sempre tive essa vontade de falar inglês, sabe? E
E eu procurava as bandas que eu ouvia, que eu ouço até hoje, e procurava as letras e... Assim, quando é uma banda que eu escuto há muito tempo, eu já meio que sei eu entendo o inglês, entendeu? Mas tem bandas que não, que eles falam super rápido, é difícil de entender, então você vai lá, procura a letra. Eu lembro que muitas vezes eu cantava música, colocava o fone de ouvido e cantava a música, ia lendo, sabe, a letra na letra, como estava a minha pronúncia, então isso também me ajudou bastante. Hoje em dia, meu inglês está bem melhor, eu fico até feliz porque isso era um dos meus objetivos, né, mudando de país, era ter um inglês fluente que eu não consegui ter no Brasil. Assim, meu inglês era bom, era intermediário, mas fluência a gente só pega morando aqui. E aí também morando com um americano também me ajuda bastante, né, eu converso com ele 24 horas por dia em inglês, ele não entende português, então eu não tenho outra saída a não ser falar inglês. Inclusive eu sinto muita saudade de falar português. Eu escrevo em português, né, falando com a minha família do Brasil, mas falar português eu não falo quase nunca. E eu sinto muita saudade de falar português, sinto saudade também do meu dia a dia no Brasil, sinto muita saudade mesmo, mas é muito bom morar aqui. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Tenho postado cada vez mais no blog, né, e com assuntos que eu acho interessante, que eu acho que as pessoas vão gostar. Se você tem qualquer sugestão de assunto para o vídeo, ou até mesmo para um post no blog, é só me mandar um comentário no próprio blog, ou me mandar uma mensagem no Face, ou no canal do YouTube, tanto faz. Se você não me segue no Instagram, pode me seguir lá, o endereço é Fernanda em Life, é o mesmo endereço do blog. Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.